Olá, queridos alunos do Aprova Concursos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Corrêa, professor de Direito Processual Civil aqui do curso, e nesse bloco eu vou trabalhar com vocês o tema das provas, o tema das disposições gerais de provas, ou também conhecido como o tema da teoria geral das provas, Quando a gente fala no tema de provas, a gente pode dividir esse grande tema na teoria geral das provas, que são as disposições gerais sobre o direito probatório, e também nas provas em espécie, que são os meios de prova tipificados pelo Código de Processo Civil. Nesse bloco, o nosso foco é na teoria geral das provas. E dentro desse tema, a gente vai trabalhar alguns aspectos bastante importantes. O primeiro aspecto importante da gente analisar aqui é aquele contido no artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015, que vai dizer que o juiz pode, ou melhor, que são admissíveis dentro do processo civil brasileiro todos os meios de prova, desde que legítimos, inclusive os atípicos. Quer dizer o seguinte: o Código de Processo Civil prevê uma gama, prevê uma grande quantidade de meios de prova. Então ele prevê a prova documental, por exemplo, ele prevê a prova testemunhal, a prova pericial, a inspeção judicial, a confissão, a ata notarial, o depoimento pessoal e assim por diante. Mas isso não quer dizer que somente esses meios de prova que podem ser utilizados. Isso quer dizer que esses são alguns meios de prova, conhecido como meios de prova típicos, previstos em lei. Mas o Código autoriza que, dentro do processo, além desses meios de prova típicos, ele possa se valer dos conhecidos meios atípicos, ou seja, os meios não legalmente previstos na lei, na legislação, mas que ainda assim são admissíveis. A única exigência que ele faz é que esses meios sejam legítimos. A ideia é evitar, proibir o uso de provas ilícitas no processo. Então eu posso usar todas as provas que a lei nos enumera, nos traz, e também outras que, mesmo não previstas em lei, podem ser utilizadas desde que legítimas. Essa é a condição que o legislador nos traz, ok? O segundo ponto está relacionado aos poderes instrutórios do juiz. O que significa isso? O juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do feito, inclusive indeferindo aquilo que é inútil, aquilo que é protelatório, aquilo que não tem relevância para a causa. Os poderes instrutórios do juiz residem justamente nisso, na possibilidade de determinar a produção de qualquer prova, mesmo que não tenha sido requerida pelas partes, e também de indeferir aquilo que é inútil para a solução da causa, tá? Um outro ponto importante é o critério da valoração da prova pelo juiz. No Brasil, prepondera o critério da persuasão racional do juiz. Anotem lá que essa persuasão racional do juiz, apesar de ser alvo de críticas de alguns doutrinadores, pode aparecer com outro termo na sua provinha. Pode ser que apareça o tal do livre convencimento, cuidado, ele não é tão livre assim, porque, apesar de ter liberdade no convencimento, isso precisa ser fundamentado. Então, é o livre convencimento motivado. Quando você ouve a expressão livre convencimento motivado, você está dizendo que o juiz tem liberdade de julgar, de se convencer da forma que ele entender que deve se convencer. Você não obriga o juiz a chegar a uma determinada convicção. Você não dá um peso maior para uma prova em detrimento da outra, não. Você diz, juiz, as provas estão no processo, se convença. Mas qual é mais importante? Você que vai decidir no caso concreto. O importante é que você fundamente, o importante é que você motive isso no momento da sua decisão judicial. Ok? Quarto ponto importante das disposições gerais do direito probatório seria a figura da prova emprestada. Alguns chamam o empréstimo de prova. O que é isso? É a utilização de uma prova produzida num processo em outro. É eu pegar a prova testemunhal que está nesses autos,
que foi documentada, está reduzida a termo, pegar essa prova e usar num outro. Professor, é obrigatório que as partes sejam as mesmas? Não. Não há essa exigência segundo a legislação. A única exigência que tem-se é a seguinte: quando houver esse empréstimo de prova, ou seja, a prova produzida num processo ser utilizada no outro, é possível sim, desde que se observe, desde que se respeite o princípio do contraditório. Em resumo, a parte vai ter dentro do processo dela uma prova que não foi produzida ali, que foi produzida em outro processo. Ela tem o direito de se manifestar contra essa prova ou a favor dessa prova, não importa, ela tem condições ali de se manifestar a respeito daquela prova, ok? O quinto ponto importante sobre as disposições gerais está relacionado ao ônus da prova. O ônus da prova, basicamente, ele fixa uma conduta. Ele fixa a conduta da parte dentro do processo, definindo o que é que ela vai provar naquele processo. E a lei vai dizer, regra geral, que a parte autora prova os fatos constitutivos do seu direito. Então, aquilo que constitui o direito do autor deve ser provado pelo autor. E o réu? O réu prova os fatos que impedem, que modificam ou que venham a extinguir o direito do autor. Essa é a regra geral, tá? Mas o parágrafo 1º do artigo 373, ele vai prever, digamos, uma flexibilização dessa regra, uma possibilidade de o juiz lidar melhor com essa regra diante de um caso concreto. Então, repito, a regra geral é essa. Autor narrou um fato constitutivo, o autor prova esse fato constitutivo. Por sua vez, o réu trouxe fatos que impedem, que modificam ou que venham a extinguir esse direito do autor, é o réu que vai provar esses fatos aí, tá? Agora, diante do caso concreto, pode achar o juiz que não é muito fácil que o autor prove o que ele está falando, que é mais fácil ao réu provar isso, ou que é mais fácil ao réu provar um fato contrário àquele narrado pelo autor. Nessa circunstância, o juiz pode modificar. É o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Então, o consumidor está alegando na inicial dele que comprou uma máquina de lavar roupa, em que essa máquina ele ligou, funcionou meia hora, parou de funcionar e nunca mais ligou. E ele processa então a montadora da máquina de lavar roupa por essa razão. Ele precisa provar que ele ligou a máquina, que a máquina funcionou só meia hora e parou de funcionar? Não. Esse é um caso típico em que o juiz inverte o ônus da prova e diz, olha, montadora, é o seguinte, ele alegou aquilo, me parece que é verdade o que ele está falando, então você que tem que provar que ele usou indevidamente, que ele ligou, por exemplo, essa máquina numa tomada que não podia ligar, que ele não tomou a precaução necessária prevista no manual, porque é um caso que vai ter aí a inversão ou a modificação do ônus da prova, ok? E aí, os dois últimos pontos que eu preciso destacar dessas disposições gerais estão relacionados ao que deve ser provado dentro do processo. Primeira coisa, a gente prova no processo as afirmações de fato que são feitas pelas partes. Professor, mas eu preciso provar todos os fatos narrados no processo? Não. Existe um conjunto de fatos que independem de prova. Olha lá, fatos que independem de prova estão ali no artigo 374 do Código. Os fatos notórios, aqueles que em dada localidade, em dado espaço de tempo, são de conhecimento comum. Os afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Eu narrei uma coisa, a parte contrária simplesmente confirmou aquilo que eu disse. Os admitidos como incontroversos. Quais são os fatos admitidos como incontroversos, professor? São aqueles que uma parte narrou e a outra não impugnou. Ah, é igual o confessado? Não, é diferente. O confessado, uma parte narrou, a outra confirmou. O incontroverso, uma parte narrou, a outra silenciou. Nada falou, não impugnou. Não confirmou, mas também não impugnou. E por fim, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade.
Então tem alguns fatos que a lei presume que ocorreram. Por exemplo, os bens móveis adquiridos na constância do casamento. Uma televisão comprada em 2015. O casal é casado de 2014, 2018 e resolve se divorciar. Aquela TV, presume-se que foi comprada por quem? Pelo marido, pela mulher ou pelos dois? A lei presume que é pelos dois, tá? Eu não estou dizendo aqui que esses fatos não podem ser provados. Eles podem. O que eu estou dizendo é que se eles forem alegados, a parte que alegou não precisa provar. Mas a parte contrária pode provar o contrário? Muitas vezes vai poder provar o contrário sim, tá? Então cuidado, são fatos que independem de prova, mas que não é proibida a produção de prova. São coisas completamente diferentes. E para a gente fechar, a questão sobre a prova do direito. Eu disse para você há pouco que dentro de um processo judicial você prova a ocorrência, né, ou a afirmação de fato que você fez. E não a afirmação de direito. Você prova a afirmação sobre um fato e não sobre o direito. Por quê? O direito o juiz conhece. Se ele não conhece, ele lê o código, ele lê a doutrina, ele lê a jurisprudência, mas ele sabe. Então eu não preciso provar o que o Código Civil diz, o que o Código de Processo Civil diz, por exemplo. Não preciso provar. Isso está na lei, é só o juiz olhar a lei. Mas, em algumas situações, a lei vai dizer que se o juiz requisitar, se o juiz solicitar, a parte que alegar alguma regra de direito deve provar. Deve provar o teor dessa regra e a vigência dela. Ou seja, provar se esse direito está vigente e qual é o teor dele. Em que situações? Olha ali. Quando for direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? É aquele que é baseado nos costumes. Então, a parte que alegar algum desses tipos de direito, uma regra municipal, estadual, estrangeira ou um costume que possa ter criado algum direito, se o juiz entender que é o caso, pode exigir que a parte prove que aquilo é vigente e prove o teor desse suposto direito alegado. Beleza? Essas as disposições gerais ou teoria geral, os aspectos mais importantes aqui desse primeiro ponto do direito probatório. Um grande abraço, bons estudos e até mais.